Fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que significa imagem e semelhança? O homem é um ser dotado de atributos. O que significa a palavra atributo? Ou melhor, quais são os atributos do homem? Na aula de hoje, discutiremos sobre este assunto e outros mais. Então fique aí até o final. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, uma ferramenta que disponibilizamos para os irmãos sempre no início da semana. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, é muito fácil inscrever-se. Basta clicar no botãozinho vermelho que aparece logo aqui abaixo do vídeo e você será um novo inscrito. Ativando o sininho, será o primeiro a receber as notificações, isto é, uma palavra que edifica e que certamente contribuirá para o seu crescimento espiritual. É muito importante para nós aqui do canal que você deixe seu like, comente nos vídeos, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. Vamos à nossa pré-aula de hoje. E durante esses 3 primeiros meses aqui do ano de 2020, estaremos estudando uma revista de escola dominical que tem como tema geral a raça humana, origem, queda e redenção. Estamos falando sobre antropologia bíblica, ou seja, a doutrina do homem. Falaremos sobre esta doutrina durante esses 3 meses aí em que estaremos em posse dessa lição. Já estamos na lição de número 4, e a lição de número 4 ela será ministrada no domingo, dia 26 de janeiro de 2020. Em algumas igrejas pode ser antes ou depois, dependendo das atividades da igreja. A lição de número 4 ela tem como título o seguinte: os atributos do ser humano. E nesta lição apresentaremos os atributos do ser humano que refletem diretamente as características de seu Criador, ainda que de forma imperfeita. São características que Deus tem e que o homem também tem. E abordaremos de maneira mais detalhada os seguintes atributos, que são o alvo específico dessa lição. E eles são espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, livre-arbítrio e criatividade. Dessa forma, fazendo assim, cumpriremos o objetivo geral da lição, que é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Na aula de hoje, tocaremos nos principais pontos da lição, que passam pelo texto áureo, a verdade prática, o ponto central, os 5 tópicos, sim, 5 tópicos estão aqui presentes nessa lição e falaremos sobre os 5. E por fim, a conclusão. Então é importante que você acompanhe a aula com a revista do seu lado, com uma caneta ou um marcador para fazer as anotações, se é que você não tem baixado o esboço da lição, que está disponível aí na descrição do vídeo. E também é importante que você pegue sua Bíblia, o Aferidor da Verdade. Seja um crente bereano, sempre conferindo se aquilo que alguém está explanando acerca da palavra de Deus se harmoniza com o que está escrito aqui. Então vamos à nossa aula de hoje, lição de número 4. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Salmo de número 32, verso de número 9. O Salmo de número 32, junto ao Salmo de número 51, são salmos de confissão. Davi está confessando os seus pecados. Especificamente no Salmo de número 32, ele está dizendo como era a sua condição quando o seu pecado ainda estava oculto. Tanto é que ele vai dizer: eu gemia dia e noite, não tinha contentamento, os meus ossos parece que se envelheceram dentro de mim, eu sentia dores na alma indizíveis. Davi está dizendo isso dentro desse Salmo de número 32. E quando chegamos no verso de número 9, que é o nosso texto áureo, há aqui uma advertência divina. Deus está advertindo Davi acerca da tolice que é permanecer no pecado, nutrindo de forma irracional uma indiferença com seu Criador, uma indiferença com seu Deus.
Davi está dizendo, não seja assim. Aliás, Deus está dizendo a Davi, não seja assim, Davi. Como um animal irracional, como um animal ignorante, um animal selvagem, ao ponto de que ele, o Senhor, precise usar o seu cabresto e o seu freio para que tu, homem, para que tu, Davi, venha a me obedecer. Deus estava dizendo isso a Davi. Aqui no sertão, apenas para ilustrar o texto áureo, é comum ver pelas ruas da cidade os carroceiros. O animal que puxa a carroça, que vai à frente da carroça, geralmente aqui é um jumento ou um burro. E o carroceiro, o guia da carroça, ele vai ali sentado na carroça, nas suas mãos tem uma corda. No final dessa corda, junto ao focinho do animal, existe aquilo que chamamos de cabresto, de freio. E esse freio, esse cabresto, ele tem um propósito. O propósito é para que o animal ele não corra desgovernadamente, bata em alguém, bata em alguma propriedade de uma pessoa, ou que ele se machuque, se fira. Então o carroceiro ele segura nas suas mãos ali, e quando o animal pensa em correr ou ir para onde o carroceiro não quer que ele vá, o carroceiro puxa a corda, puxa o freio, puxa o cabresto, e o animal ele tem que obedecer o comando do seu guia. E às vezes, quando se puxa a corda, o cabresto, ele machuca o focinho do animal. Se o animal for um animal indomável, for um animal rebelde, vai precisar que o dono da carroça puxe a corda muitas vezes. E o focinho do animal vai ficar ferido. Deus estava dizendo a Davi que não precisava chegar nesta situação. É um apelo à racionalidade. Davi, eu não quero te guiar por meio da dor. É melhor que você me atenda, que você observe os meus mandamentos de uma forma livre, de uma forma racional, com espontaneidade. Tenha prazer nos meus mandamentos. Tenha prazer em ouvir as minhas orientações. Porque se tu fizer assim, Davi, não vai ser preciso nem necessário que eu utilize o meu cabresto. Porque se precisar, eu vou utilizar. Se tu quiser ir para onde eu não quero que tu vá, se tu quiser fazer coisas que machuquem as outras pessoas, ou que venha te machucar mais tarde, machucar tu mesmo, Davi, mais tarde, eu vou usar o meu cabresto. E quando eu puxar a corda, quando eu puxar o freio, pode ser que te machuque um pouco, mas tu vai fazer a minha vontade. E é melhor que tu faça com amor, com brandura, quando eu estiver agindo para contigo com misericórdia. Deus estava falando com Davi neste salmo, era uma advertência. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: criado à imagem e semelhança de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Segundo a nossa verdade prática, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E imagem e semelhança de Deus tem esses desdobramentos. Imagem e semelhança de Deus envolve alguns atributos. E a verdade prática coloca aqui alguns. E eles são espiritualidade, racionalidade, livre-arbítrio e criatividade. Tendo o homem esses atributos, ele torna-se capaz de adorar a Deus em espírito, de forma racional e espontânea, não obrigada, livre e criativa, com seus dons e com seus talentos. Esse é o propósito de ser a imagem e semelhança de Deus, é prestar a Deus esse tipo de adoração, esse tipo de culto. Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo de número 37, o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E dentro desse texto que acabamos de citar, existem 4 verdades que realçam os atributos que falamos aqui dentro da nossa verdade prática. Em primeiro lugar, só posso amar a Deus da forma que Jesus descreveu, se o meu espírito tiver sido ressuscitado, conforme Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Ele nos ressuscitou, nos revivificou quando estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Nosso espírito, ele foi ressuscitado pela obra do Criador. E agora, nós não estamos mais apáticos às coisas espirituais. Não estamos mais insensíveis para o mundo espiritual. Nós agora podemos senti-lo, podemos ter contato com o nosso Criador através do nosso espírito. Então só pode amar a Deus com essa intensidade quem teve um espírito revivificado. Em segundo lugar, só é capaz de adorar a Deus com inteligência um ser que é racional.
Jesus disse que devemos adorá-lo com todo o nosso pensamento, isso é, com toda a nossa inteligência. Devemos nos empenhar na nossa adoração. Veja que é todo, não é metade. Nós devemos nos entregar por completo. E esta verdade realça o atributo da racionalidade. Em terceiro lugar, esse amor tão profundo, descrito por Jesus, é característico apenas de um ser que é livre, de um ser que tem livre-arbítrio. Ora, se não existe a opção de não amar, o amor não é verdadeiro. Nós medimos o amor nisso. Quando amamos, mesmo quando temos a opção de não amar. Decidimos amar, decidimos nos sujeitar, decidimos buscar o bem da outra pessoa, decidimos obedecer e fazemos isso porque somos um ser livre, temos livre-arbítrio. Então só ama com intensidade quem é livre para amar. Quem não tem a opção de não amar, não pode amar o amor verdadeiro em que a Bíblia nos descreve. Em quarto lugar, por fim, o amamos de forma criativa. O que é amar a Deus de forma criativa? É se empenhar e servi-lo com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa inteligência. Nós amamos a Deus de forma criativa, quando usamos os nossos atributos para a sua glória e louvor. O nosso ponto central, ele nos diz assim, é importante que você sempre leia o ponto central na escola bíblica dominical. O ser humano é um ser espiritual, racional, livre e criativo. E a lição desta semana, ela está nos fazendo um convite a reconhecer nossa origem. Temos a nossa origem em Deus. E também faz-nos um convite aqui a compreender que as qualidades que nos definem refletem a imagem daquele que nos criou. Portanto, meus atributos, meus dons, meus talentos, aquilo que sou, aquilo que tenho, deve ser usado com um propósito. E o propósito é glorificar a Deus e servir ao meu próximo. Antes de adentrarmos nos pontos da lição, eu separei aqui um apêndice em que mostro aqui o significado da palavra atributo e também quais são os atributos do homem. Lógico que olhando para os atributos de Deus. E dentro dos atributos de Deus, temos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Vamos falar aqui primeiro sobre o que significa a palavra atributo. Atributo significa o que é próprio ou peculiar de alguém, são características, são qualidades consideradas positivas, isto é, uma virtude ou um sinal distintivo. Nós, os seres humanos, temos atributos, temos qualidades que nos diferenciam dos animais. Por exemplo, a racionalidade. Os animais, eles agem por instinto, mas nós somos seres pensantes, somos seres inteligentes, somos seres racionais. São atributos que denotam um sinal distintivo. Deus, ele implantou no ser humano algo de si, conforme especifica o livro do princípio, o livro do Gênesis. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 23. Todos os homens têm algo de Deus. Deus é um ser que possui atributos. E já definimos aqui o que significa atributo. Deus tem certas qualidades. Deus, ele tem certas características que lhe são inerentes. E dentro dos atributos de Deus, temos duas categorias. E elas são os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? São aquelas qualidades que distinguem Deus da criatura. E são qualidades, características que Deus não compartilha com ninguém. São características que somente Deus possui. E podemos citar aqui alguns atributos, algumas qualidades. Em primeiro lugar, Deus, ele é eterno. Somente Deus é eterno. Você pode dizer, mas a gente não vai viver pela eternidade, mas a gente não é eterno como Deus. Vamos viver pela eternidade, mas não somos eternos. Por que não somos eternos? Tivemos um começo. Dizer que Deus é eterno significa dizer que Deus não teve começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Deus simplesmente é. Deus, ele é infinito. É um atributo incomunicável. Nada na criação, nem criatura, nem o cosmos, nada é infinito. O universo, por maior que ele seja, ele tem um fim. Ele tem um limite de uma ponta a outra. Infinito somente Deus. Citando aqui os outros mais rapidamente. Onipresença, onisciência. O diabo não é onisciente. As pessoas acham que o diabo conhece
os pensamentos que estão no nosso coração. Já vi gente achando que o diabo é onipresente. Olha, o diabo está aqui, está ali, está aqui, está ali. Não, o diabo não é onipresente. O livro de Jó nos ensina isso. Deus pergunta, de onde tu vens? Ele diz, eu venho de rodear a terra. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele caminha pela terra, ele se movimenta pela terra. Então, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, soberania, são alguns dos atributos incomunicáveis. Somente Deus tem essas qualidades, essas características. Mas existe a segunda categoria de atributos divinos. Diferente dos atributos incomunicáveis, temos os atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Por sua vez, esses atributos comunicáveis são aqueles atributos que foram impressos na humanidade no ato da criação. São atributos que Deus possui, que pode ser visto nos homens, ainda que de forma não perfeita. Por exemplo, Deus, ele é bom. Deus é bom. Em Deus não há maldade. O homem também é bom. Jesus diz, vocês mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Se o filho lhe pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se o filho lhe pede isso, ele não vai dar uma serpente. Então, a bondade ela pode ser vista no ser humano, ainda que não seja igual à bondade de Deus. Nossa bondade está corrompida pelo pecado, mas Deus é totalmente separado do pecado. Vou citar aqui rapidamente os demais atributos que Deus tem, que o homem também, ainda que de uma forma, repito e friso isso, ainda que de uma forma muito mais inferior, pode ser visto nos homens. Os homens também possuem bondade, inteligência, vontade, moralidade, amor e santidade. São apenas alguns atributos do homem. Dito isso, aprendemos que os atributos humanos não se limitam apenas aos que estão sendo apresentados aqui nesta lição. É bom que você entenda isso e que você frise isso na escola dominical. O homem não é só espiritual, racional, criativo, livre, sociável. Não. O homem possui outros atributos, mas por uma questão de espaço, não discutiremos sobre todos eles dentro de nossa lição. Vamos ao primeiro tópico da lição. Temos aqui cinco tópicos e falaremos aqui rapidamente sobre todos eles a fim de que a nossa aula não fique tão extensa. Então pode correr o risco de nos tornarmos aqui simplistas ou rasos em alguns dos assuntos abordados pelo tópico por questão de tempo, mas tentaremos resumir aqui o máximo de uma forma objetiva e com uma finalidade específica. O primeiro tópico da lição diz assim: a espiritualidade humana. E dentro desse tópico, falaremos sobre a origem divina do nosso espírito, o anseio natural do espírito humano e a revivificação do espírito humano. São os 3 subpontos. Falando sobre a origem do espírito, aprendemos na aula passada que Deus é o Pai dos espíritos. Deus é quem forma o espírito humano. Essa verdade está vista em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego divino, e logo o homem foi feito alma vivente. Porém, há um texto correlato que acentua a verdade de Gênesis 2, 7 e está no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Nossa origem espiritual, ela remete até Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele é quem forma o espírito dentro do homem. Se você tem algumas dúvidas com relação a isso, assista a aula anterior, onde falamos sobre a origem da alma, a origem do espírito, como você queira chamar. Falando sobre os anseios que são naturais do espírito humano, dentro do nosso ser, a parte que anseia pelas coisas espirituais, que deseja as coisas espirituais, é o espírito do homem. E quando falamos para uma pessoa descrente, para uma pessoa que não se converteu, que não nasceu de novo, que não teve seu espírito ressuscitado, dizemos que essa pessoa ela tem um vazio em seu coração que só pode ser preenchido por Deus. E nada aqui deste mundo é capaz de satisfazer uma alma cujo espírito está morto. Isto é, este vazio presente no coração do homem é a ausência de um espírito vivo em contato com o seu Criador. E na busca de preencher esse vazio imaterial, os homens tentam preenchê-lo com coisas que são materiais. Salomão parece que tentou fazer isso.
É o que diz Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo 4 ao versículo de número 11. Dentro desses versículos, você encontrará vários sonhos pessoais seus, que Salomão realizou. Ele disse assim, Eclesiastes 2:4, ele diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, olha só o sonho da casa própria. Plantei para mim muitas vinhas, ele tinha uma fazenda, tinha uma chácara. Fiz para mim hortas, jardins, plantas. Ele vai dizer aqui no versículo de número 6, fiz para mim tanques. Ele tinha um sistema de irrigação. Fiz para mim tanques para abastecer, regar as árvores do bosque. Eu tive servos. Se fosse nos dias de hoje, Salomão era um empresário. Tinha pessoas à sua disposição. Ele tinha empregados. Tive para mim servos, servas. Nascido em minha casa, tive grandes possessões de vaca, de ovelha. A conta bancária de Salomão nos dias de hoje, se ele vivesse hoje, era bem gorda. Ele era um homem de muitas posses, um homem de muitas riquezas. Ele não tinha preocupação com o lado financeiro, com o lado material. Ele tinha estabilidade financeira. Veja que dentro desses versículos aqui, encontramos vários sonhos pessoais nossos. Quem não almeja casa própria, quem não almeja bom emprego, quem não almeja transporte, quem não almeja estabilidade financeira. E Salomão ele diz no versículo de número 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção, a porção de todo o meu trabalho. Mas ele olha para essas coisas materiais e ele diz assim, e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu havia feito, tudo que eu havia conquistado, e vi que era vaidade, eram coisas passageiras. Ele diz no versículo, eram aflições de espírito e proveito nenhum há debaixo do sol. Nossa alma, ela é inquieta e ela só descansará quando estiver nos braços daquele que a formou, do Criador de todas as coisas. Quando adolescente, eu dizia no meu coração, um dia, quando eu tiver um bom emprego, eu vou me sentir realizado. Estava buscando realização nas coisas materiais. E Jesus abriu a porta, me deu um bom emprego. E eu comecei a trabalhar. Mas não me senti completamente realizado. O vazio permanecia no coração. Depois eu disse assim, eu sei por que eu ainda estou sentindo esse vazio, porque eu me sinto incompleto. É porque eu não tenho um transporte. Porque quando eu tiver um transporte, um carro, uma moto, que Jesus me der, aí sim eu vou me sentir realizado. E não é que Jesus deu, literalmente deu, não comprei, ele deu. E quando eu tive o meu primeiro transporte, para minha surpresa, também não me senti realizado. E pensando, eu disse, sabe o que é que falta? A casa. Eu preciso de uma casa. Quando eu tiver uma casa, aí eu vou me sentir realizado. Dormia num chão cascarento, apenas com um lençol, botava o lençol lá no piso batido de cimento e dormia lá. Quando eu tiver a casa, aí sim, aí eu vou me sentir realizado. Jesus me permitiu possuir uma casa. Tenho uma casa. Só que quando eu estava com o documento da casa na mão, né, a certidão de compra da casa, assinado lá no cartório, tudo direitinho, estava com o documento de posse da casa na mão, eu olhei para o documento e disse assim, isso aqui não me traz realização. Ainda não me sinto realizado. Sabe o que Deus falou no meu coração, no meu sentimento? Disse assim, a tua alma, ela permanecerá inquieta enquanto tu buscar as coisas que são aqui desta terra. Ela só encontrará descanso quando tu te deleitares e tiver como alvo maior as coisas espirituais. Salomão, muito antes de mim, entendeu essa verdade. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13, ele diz o seguinte, de tudo o que se tem ouvido, o fim de todo homem é teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Nossos anseios só serão completamente satisfeitos em Deus. Aleluia. O segundo ponto de nossa lição nos diz assim, a racionalidade humana. E dentro desse ponto, se você está com a sua revista em mãos, temos 3 subpontos que nos dizem, Deus é um ser racional, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade, e, por fim, o culto racional que agrada a Deus. Quando falamos de Deus ser um ser racional, queremos dizer com isso que Deus ele é sensato em suas atividades, que Deus ele pensa antes de agir, ele não age sem pensar.
Também falamos que tudo o que Deus faz tem um propósito bem definido e firme. Ele diz lá no livro do profeta Isaías: farei toda a minha vontade, o meu conselho permanecerá firme. Deus tem convicções profundas, bem definidas e firmes. Como portadores da imagem e semelhança de Deus, nós, os seres humanos, somos seres racionais, somos seres pensantes. E nós devemos imitar a Deus, devemos agir com racionalidade. Essa afirmação parece ser muito lógica. Você pode até dizer assim: é lógico, irmão Murilo, que nós devemos ser racionais. É lógico que nós devemos pensar. Todavia, ao longo da história da humanidade, e principalmente olhando para o Antigo Testamento, percebemos que não foram poucas as vezes em que o povo de Deus agiu como um animal irracional. Ao ponto de que Deus comparou a nação de Israel a uma vaca rebelde. Oséias capítulo 4, versículo de número 6, Deus diz ali nesse versículo que o povo de Israel se desviou de Deus como uma vaca rebelde, uma vaca que não se deixa domar, uma vaca que dá coice, uma vaca que foge, uma vaca braba. O povo de Deus foi comparado a uma vaca rebelde, estava agindo de forma irracional. E às vezes o povo de Deus agiu até pior do que um animal irracional. Irmão Murilo, mas onde está o versículo para isso? Isaías capítulo 1, versículo de número 3. O boi conhece o seu possuidor, mas o povo de Israel não me conhece, não me respeita. Lógico que estou parafraseando o versículo para ganharmos tempo. Agiram pior do que um animal irracional. Então, quando falamos assim, você deve agir de forma racional, apesar de ser uma afirmação bem lógica, né? É uma afirmação que não é seguida por muitos durante a história. Quantas vezes não agimos de forma irracional? Quantas vezes não agimos sem pensar? Quantas vezes não nos precipitamos e aquele ditado se tornou verdadeiro, colocamos a carroça na frente do burro e nos atrapalhamos todinho? Deus está dizendo: espere. Agir de forma racional é aprender a ouvir, é aprender a obedecer, é aprender a esperar e se sujeitar às palavras e às orientações de Deus. Porque quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, tem tudo para dar errado. Mas quando fazemos as coisas do jeito de Deus, quando esperamos, quando aprendemos a controlar os nossos sentimentos, quando agimos com inteligência, as coisas têm tudo para darem certo. Quando falamos aqui no segundo subtópico sobre a harmonia entre racionalidade e espiritualidade, queremos dizer com isso que fé e razão, espiritualidade e racionalidade, elas não são excludentes, isto é, uma não anula a outra. Entendemos que a razão humana ela é limitada. A razão humana ela é limitada, ela não consegue atingir, chegar nos mistérios mais profundos que somente a fé pode alcançar. E diante dessa verdade, os filósofos humanistas, os filósofos racionalistas deste mundo tentam reduzir Deus aos seus conceitos. E quando eles fazem isso, eles criam um Deus com D minúsculo, cheio de limitações. Algo do tipo assim: olha, eu acredito que a água não se transformou em vinho, porque isso racionalmente é impossível. Veja que eles tentam limitar Deus apenas aquilo que se pode explicar. E é nisso que consiste a diferença entre fé e razão. A fé, ela está além da razão, mas não lhe é contrária. Fé e razão caminham juntas, espiritualidade e racionalidade caminham juntos, porém a fé, a espiritualidade, ela vai um pouco mais adiante. A razão, a racionalidade, ela tem as suas limitações, ela fica um pouquinho para trás. A fé, ela tem essa capacidade de ir mais adiante. E os filósofos, quando fazem isso, enganam muitas pessoas. Porém, quero dizer aqui a todos que me escutam, principalmente nesses dias em que a sociedade pós-moderna tem seus gurus que apregoam aí uma filosofia muito humanista, uma filosofia que exclui Deus ou reduz Deus a quase nada. Queremos dizer que o Deus que nós cremos é o Deus das Escrituras. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E não Deus desses filósofos de mente pequena, de mente fechada, humanistas e racionalistas. Nós cremos num Deus vivo que pode e faz todas as coisas.
O terceiro subponto aqui fala acerca do culto racional. O que é culto racional? Esse culto racional ele está previsto em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Devemos oferecer a Deus o nosso culto racional. E quando estava escrevendo o esboço da lição, eu aqui criei uma singela definição. Peço que você fique muito atento à definição de culto racional. Quando é que eu ofereço um culto racional a Deus? Ofereço um culto racional a Deus quando eu entendo quem Ele é. Veja que eu estou falando aqui de racionalidade. Quando eu entendo quem Ele é, entendo o que Ele fez por mim e a forma inexplicável como Ele me ama. Constrangido por este entendimento, me submeto a prestar um serviço obediente que lhe agrade, que seja do seu gosto, sem esperar nada em troca. Quando eu faço isso, quando eu entendo que o culto racional é isso, eu aprendo que o culto racional ele não se limita apenas àquele culto que é oferecido dentro do templo, na hora do culto. Ou seja, quando estamos na igreja, nosso culto racional não se limita ali. Nosso culto racional ele é mais abrangente, ele se estende aos meus relacionamentos, ao meu trabalho, ao meu lar, a todas as minhas atividades. Onde eu estiver, se eu estiver sendo constrangido pelo entendimento que eu tenho de Deus, eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo com a minha vida. Eu estou no meu trabalho e eu vou adorá-lo no meu trabalho. A minha vida vai ser uma vida digna de que Ele olhe assim, muito bem, meu servo. É assim que eu quero que você se comporte. É assim que eu quero que você me sirva. É assim que eu quero que você ande nos meus relacionamentos. Eu vou ser sincero, vou ser verdadeiro. Vou estar prestando a Deus o meu culto racional. A minha vida vai ser sujeita a Ele em forma de gratidão a tudo aquilo que está revelado aqui na palavra. Vou obedecê-lo e vou me sujeitar aos seus mandamentos. Vou me deixar guiar por Ele. Isto é prestar a Deus um culto racional. Não se limita a um lugar, não se limita a um horário, mas antes nós prestamos a Ele um culto racional todas as horas do nosso dia, em todas as nossas atividades. O terceiro subtópico da nossa lição fala sobre a sociabilidade humana. E aqui nós temos 3 subtópicos, que são: a solidão é nociva ao ser humano, a família é a origem da sociedade humana. A família ela precede o Estado. O Estado existe porque a família existiu antes dele. E aqui temos o terceiro subtópico que fala sobre a igreja como a sociedade perfeita. E o pastor Claudinho de Andrade ele vai falar sobre este assunto. Aí em sua lição tem o versículo de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. A igreja como um corpo de Cristo, como um ambiente de comunhão, um ambiente de sentimento mútuo. E quando falamos do universo que Deus criou, entendemos que tudo que Deus fez era bom. Porém, dentro desse tudo era bom, desse universo onde tudo era bom, Deus viu algo que não era bom. Gênesis 2:18. Este algo que não era bom é justamente a solidão. E a solidão é um sentimento que nunca foi sentido por Deus. Mesmo antes da criação do mundo, Deus ele nunca sentiu solidão, pois ele vivia em perfeita comunhão num mistério que nós chamamos de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram a companhia um do outro, nunca se sentiram só, viviam em perfeita comunhão um com o outro. A fim de que o homem não sentisse solidão, Deus deu ao homem a mulher, e ambos executaram o projeto de Deus, a família. E dentro da família, você não vai sentir solidão. Você tem a companhia de seus familiares. A Bíblia nos diz que a família e a igreja são ambientes de comunhão. E disse o salmista: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos..." Posso acrescentar aqui, apenas de uma forma pedagógica, que os irmãos, que a família viva em união. Salmo 133, verso de número 1. O quarto tópico da nossa lição há de tratar sobre a liberdade humana. O homem é um ser livre. O homem possui livre-arbítrio. Ainda que nessa crescente dos pseudo-reformadores, nessa onda em que o calvinismo ele vem dominando a internet, e os reformadores, os calvinistas, vêm se tornando cada vez mais populares, muitos tendem a ouvir as pregações deles e
tentam se embaraçam com relação ao livre-arbítrio, porque eles pregam que o livre-arbítrio não existe. Mas nós, assembleanos, pentecostais, clássicos, cremos no livre-arbítrio. O homem é um ser que possui livre-arbítrio. O homem tem liberdade. E o comentarista da lição ele tem 3 subtópicos aqui que dizem o livre-arbítrio, o ato de decidir e a soberania divina. Deus, ele é onisciente. Portanto, seu conhecimento é completo, perfeito e absoluto. Ele sabe de tudo. Em sua onisciência, ou sua presciência, como assim falamos, ele vê o passado, o presente e o futuro como se fosse a mesma coisa. Ele conhece todos os acontecimentos do futuro até o fim dos séculos, até o fim dos tempos, como se tivessem acontecido no passado. Isso é onisciência, isto é presciência de Deus. E diante dessa grandeza inexplicável, somos tentados a dizer o seguinte: ora, se Ele conhece as decisões que tomaremos amanhã e as que faremos daqui a 10 anos, tudo já foi determinado e o livre-arbítrio não existe. E muitos calvinistas pregam isso. Porém, não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Desculpem. Deus, ele não determina tudo que ele já sabe por ser onisciente. Não é porque Deus conhece o futuro que ele determinou todas as coisas exaustivamente. Se eu digo que Deus só conhece o futuro porque ele determinou, eu estou limitando a onisciência de Deus. Isso é interessante. E há uma diferença justamente dentro desse aspecto, onde os calvinistas eles não conseguem entender. Não é porque Deus conhece que ele determinou. Eu quero aqui dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, Deus sabia que entre os discípulos teria um traidor. Ele sabia quem era o traidor. Todavia, ele não criou Judas simplesmente com o propósito de trair e ter aquela morte trágica. Judas fez isso com uma decisão livre. Ele teve o livre-arbítrio. Deus conhecia o traidor, sabia quem era o traidor, mas não determinou que Judas fosse esse traidor. Ele previu que Judas ele entraria por esse caminho. Ele tomou esse caminho de uma forma livre. A fim de acentuar esse exemplo, que alguém pode questionar, por isso. Mas a fim de acentuar esse exemplo, eu quero dizer o seguinte: Deus ele sabia do 11 de setembro, aquele atentado que houve lá nos Estados Unidos sobre as Torres Gêmeas, sabia, ele é onisciente, ele conhece o futuro, ele sabia daquele atentado, ele sabia que aquele atentado aconteceria, mas ele não determinou aquele ataque terrorista. Os calvinistas acreditam que Deus determina todas as coisas. Deus não só sabia que o ataque iria acontecer, mas Deus orquestrou o ataque, levantou os terroristas e dirigiu o avião para que o avião batesse naquelas torres. Deus determinou tudo. E nós não cremos assim. Nem tudo que Deus conhece pela sua presciência, Ele determina. Portanto, concluímos que o livre-arbítrio ele é a doutrina que mais se harmoniza com a Bíblia. Isso mesmo. Pois, em primeiro lugar, ele não é contrário à soberania divina. Livre-arbítrio e soberania divina, eles caminham juntos. Porque os calvinistas eles vão dizer que se o homem tem o livre-arbítrio, Deus ele não é soberano. Deus deixa de ser soberano. Mas isso não é verdade. Porque no ato da criação, quando Deus decidiu transmitir esse atributo que é seu ao homem, o atributo de ser livre, o atributo do livre-arbítrio, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus estava fazendo a vontade de quem? Me responda. Ele estava fazendo a vontade dele. É por isso que ele continua sendo soberano. O fato de o homem ter livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Deus, no princípio, não estava sendo coagido por ninguém. Ele fez a vontade dele, ele decidiu criar Adão e Eva como seres livres. E assim fazendo, Deus estava sendo soberano, porque fez toda a sua vontade. Em segundo lugar, crer no livre-arbítrio afasta o pensamento de que Deus é o autor do mal. Se Deus determina todas as coisas, Deus determina até os nossos pecados. Olha, teu pecado de adultério foi Deus que determinou. Deus diz lá na palavra, não adulterarás. Mas tu adulterou porque Deus determinou. Não. Crer no livre-arbítrio afasta esse pensamento de que Deus é o autor do mal moral. E ele responsabiliza assim os homens pelos assassinatos, pelo terrorismo, pelas guerras,
por tudo que é contrário à vontade revelada de Deus na Bíblia, afirmando que o Senhor não determinou o estupro, Deus não determinou os atentados, o terrorismo, Deus não foi o autor do Holocausto, Deus não fez essas coisas. Essas coisas, elas aconteceram pelo mau uso do livre-arbítrio influenciado pelo pecado do homem. O homem é o autor e o responsável por estas coisas. Portanto, frise isso na aula. O homem tem livre-arbítrio. Não vá nessa onda calvinista. Temos livre-arbítrio, sim. E por último, o homem ele é um ser criativo. Isto está aqui no quinto ponto da nossa lição, a criatividade humana e o trabalho humano. E aqui temos dois subtópicos, a dignidade do trabalho e a criatividade humana. O trabalho, ele não é consequência do pecado. Antes do pecado, o trabalho já existia. O homem já tinha a responsabilidade de lavrar e cuidar do jardim. Porém, depois do pecado, o trabalho ele se tornou improdutivo. O trabalho ele se tornou mais penoso, mais doloroso, mas o trabalho em si não é consequência do pecado. Isso é desculpa de preguiçoso, hein? E quando se fala sobre criatividade, criatividade nada mais é do que a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Não desista, já estamos concluindo. Isso aqui é criatividade, a capacidade de inventar coisas novas. Já nas primeiras gerações, nos primeiros dias da humanidade, vemos que rapidamente, o autor da lição coloca isso aqui, os homens eles evoluíram e na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica e a arte musical. A geração de Caim já começou a dominar estas coisas. Esses versículos estão no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 21 ao versículo de número 24, onde encontramos ali ao desenvolvimento muito rápido da civilização humana. E esse texto aqui me ensina pelo menos duas verdades. A primeira delas é que os perversos, a geração perversa e pecadora de Caim, é uma geração dotada de talentos e criatividades. O homem ímpio, o homem perverso, ele também é dotado de criatividade. Os homens que se opõem à obra de Deus e que vivem no pecado, eles são homens que têm criatividade. Se você olhar o texto, a Bíblia vai falar a respeito desses homens, da descendência de Caim. E a Bíblia vai nos dizer, no livro do Gênesis, é capítulo de número 4, eu não tenho errado aqui no esboço, mas a Bíblia diz no livro do Gênesis que a Bíblia diz, versículo de número 21, e o seu irmão Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpas e órgãos. Aí ele fala aqui de Tubal-Caim, fala também de Jabal. Veja que estes homens eles tinham talentos. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que os perversos, eles usam a sua criatividade para promoverem a maldade. Veja se não foi isso que Lameque fez lá em Gênesis 4, versículo 23 e 24, quando ele começou a cantar. O texto aqui está em forma de poema. Ele cantou para suas mulheres os seus atos pecaminosos. Ele diz aqui que feriu um jovem por lhe pisar, por esbarrar nele. Ele feriu um jovem, matou um jovem. Provavelmente ele utilizou as armas fabricadas por Tubal-Caim para matar aquele jovem. E também utilizou, alguns comentaristas dizem, que ele utilizou os instrumentos musicais de Jabal para compor o poema de maldade que cantou para suas esposas. Os homens maus, eles usam a sua criatividade para promoverem a maldade. Eles gostam, eles se alegram na maldade. Em contrapartida, finalizamos o último tópico de nossa lição, dizendo que Deus, Ele deseja, em meio a esta geração corrompida, usar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa criatividade, para levar a sua palavra aos que vivem perdidos no pecado. Deus te dotou de atributos. Você que me escuta através dessa pré-aula, você tem qualidades, características que lhe são inerentes. Você tem dons, você tem talentos. E Deus deseja usar aquilo que você tem para a glória do nome dEle.
Enquanto os perversos utilizam a sua criatividade para a maldade, Deus quer lhe usar poderosamente nessa geração para promover o reino dos céus. Portanto, chegamos assim no final de mais uma lição e queremos concluir a lição de hoje enumerando algumas verdades que aprendemos neste momento em que dedicamos a estudar as Escrituras, a palavra de Deus. A primeira delas é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, ele é dotado de qualidades que refletem os atributos comunicáveis de Deus. É a primeira verdade. A segunda verdade é que a geração que se deleita na perversidade usa suas vidas e criatividade para promoverem o mal. E por último, nós devemos nos empenhar com tudo que temos, com tudo que somos, para prestar um culto agradável a Deus, usando os nossos talentos para a glória do nome de Jesus. Deus lhe abençoe, tenha uma boa semana, uma boa aula e deixe para você a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a jaula.